Olá a todos, fechamos aí o nosso módulo de instrução, onde a gente buscou elucidar um pouco a respeito da linha dos malandros, a respeito do mito Zé Pilintra e a respeito de toda essa riqueza que essa linha de trabalho nos traz através dessa diversidade religiosa, dessa diversidade cultural e dessa forma de manifestação que é tão peculiar, né? Chegamos aí ao módulo 7, né? Desse compilado, desse módulo de instrução. E aqui a gente pretende abordar um pouco sobre a figura feminina na malandragem. A gente já explorou o fato de ser uma linha nova, uma linha de trabalho nova, relativamente nova, né? Se você comparar com as linhas de trabalho que são consideradas as linhas bases da religião umbandista, que é Preto Velho, Caboclo, Erê, são as linhas de trabalho mais antigas, né? Essas linhas de malandro, linha de cigano, linha de marinheiro, então são umas linhas consideradas mais jovens, né? Muito se tem ainda a explorar sobre o assunto. A gente não vê essa linha de trabalho tendo um destaque, tal qual as linhas bases. Você não vê muita literatura a respeito, você acha alguns artigos na internet, você acha alguma coisa postada no Instagram, normalmente é mais voltada pro mito do Zé Pilintra, né? E é normal porque a gente já tratou da popularidade que esse mito tem, não só no movimento umbandista, mas também no imaginário popular. Os objetivos desse módulo são apresentar o mito Maria do Acais, que assim como o seu José Felintra, né, posteriormente Zé Pilintra, acaba se colocando como um ícone da tradição catimbozeira, entender a atuação das mestras no catimbó, até porque quem acompanhou esse módulo e os outros que são postados aqui no YouTube sabem que, dependendo do contexto histórico, a inserção do mistério sagrado feminino não é tão bem aceito, muitas das vezes é menosprezado, muitas das vezes é levado para um lado mais vulgar, dependendo da tradição religiosa, dependendo do entendimento, né, o grau de entendimento dos adeptos daquela corrente religiosa. E, finalizando, né, entender a atuação das malandras no contexto, né, dessa linha dos malandros e malandras. Para a gente alcançar esses objetivos, a gente vai seguir o seguinte sumário. Então, introdução, desenvolvimento, a gente vai falar sobre a Maria do Acais, vamos tratar um pouco sobre dirigente no catimbó, as mulheres do catimbó, as mulheres no catimbó, uma história de Maria Navalha. Eu sempre falo uma história porque as histórias são diversas, assim como tem diversas histórias e mitos acerca do senhor José Pilintra, acerca da Maria do Acais, da Maria Navalha, desculpa, confundi as estações aqui. Também você vai ver várias histórias e muitas das vezes as histórias são desencontradas, né? Algumas vezes você vai ver ela como uma garota de programa, umas vezes você vai ver ela como uma mulher que mora na rua, outras vezes você vai ver uma mulher que sobrevive de pequenos golpes. Então, assim como a história do José Pilintra tem diversas facetas, a da Maria Navalha também tem. E vamos falar um pouco sobre a malandragem feminina, né? A figura feminina na linha dos malandros. É uma breve conclusão. Então, a figura arquétipica da malandra se relaciona diretamente com a mulher
e a posição que ocupa na sociedade. Então a gente sabe que desde que o mundo é mundo, as mulheres têm uma posição coadjuvante no contexto social, na política, na religião, nas profissões. Então esse protagonismo que a gente vê na nossa sociedade atualmente não era a realidade da época, né? Principalmente no contexto desse módulo de instrução que a gente está, no qual a gente está se debruçando, tá? É muita luta, muita briga jurídica, muita briga ideológica, muita briga, né? Para poder alcançar o patamar no qual as mulheres se encontram hoje, tá? Então na religião também não era diferente. O que em um dado momento era objeto de reprovação assume através da manifestação espiritual um papel de sacro, um papel divino. Então, até determinada época, a manifestação, a incorporação das malandras era visto como algo depravado, né? Da mesma forma que as pombagiras também o eram e ainda são em determinadas regiões ou por determinadas pessoas. Só que a partir do momento que aquela comunidade religiosa ela se fortalece, aquela comunidade religiosa ela assume um papel de desmistificar certas condutas, ela começa a apresentar para o mundo seus fundamentos doutrinários, a coisa vai se transmutando, se transfigurando e as pessoas vão entendendo que na gargalhada tem um porquê, na forma de dança tem um porquê, no consumo, entre aspas, de álcool tem um porquê, o fumo tem um porquê. Então as coisas vão sendo explicadas e as pessoas vão entendendo e aquela coisa vai ganhando um papel sacro, vai ganhando uma relevância espiritual. Você só consegue afastar o preconceito de determinadas práticas religiosas através do conhecimento. Você tem que mostrar o que, que é, por que é, para que os outros entendam aquela prática e parem de disseminar pré-julgamentos. Essa representação conecta-se diretamente com o anseio feminino por direitos iguais dentro da nossa sociedade. Então, esse posicionamento espiritual e esse entendimento de que as malandras, através da forma de trabalho, através do seu linguajar, através das ferramentas que elas utilizam, elas conseguem auxiliar os encarnados da mesma forma que os guias, as entidades masculinas, ela anda em conjunto com a evolução do papel da mulher na sociedade. Então, tudo interligado. É tudo interligado o tempo inteiro. Um grande exemplo disso é que muito tempo atrás você vê uma mulher no atabaque era algo, né? Fazendo uma comparação aí com outro segmento religioso, era quase que um pecado. Hoje em dia, muita gente já está se abrindo mais a isso. A mulheres no atabaque, a mulheres orgãs, não só de canto, mas também de instrumentos musicais. Entendeu? Então a evolução da sociedade anda, né, de mãos dadas com a evolução religiosa. O contexto religioso do Zélio de Moraes, lá em 1908, é completamente diferente do contexto religioso da Umbanda hoje. Tá? A religião evolui junto com a sociedade, desculpa. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a Maria do Acás. A Maria do Acás, o mito Maria do Acás vem da cidade de Alhandra, tá? Surge na cidade de Alhandra. Alhandra é localizada no estado da Paraíba.
Ela foi criada sob o nome Aldeia Missionária dos Arataguis, após a conquista definitiva de terras pelos colonizadores portugueses. Então, isso é todo um contexto histórico que o pessoal costuma não se aprofundar muito, só que também faz parte da religião. Para a gente entender como a religião ela se posiciona hoje, como ela atua hoje, a gente tem que saber que ela teve toda uma evolução ao longo da história. Então, nesse período, houve grande trabalho por parte dos missionários para catequizar a população indígena. Então, a gente sabe que houve esse trabalho, a gente viu isso aí lá na escolinha da Tia Tetéia, né? Quando a gente fala de descobrimento, quando a gente fala dos jesuítas, quando a gente fala das bandeiras, né? A gente vai lembrar de todo esse trabalho da igreja em catequizar a população indígena. A Leandra era o polo de concentração indígena para onde eram trazidas outras etnias de diversas partes do estado da Paraíba, principalmente para capitalizar mão de obra para a produção de cana. Então a gente lembra que nesse primeiro momento eles vieram aqui atrás de ouro, especiarias e tal, só que nesse primeiro momento de colonização, os colonizadores eles acabaram exportar meios vegetais, né? A gente vê o pau-brasil, a gente vê a cana-de-açúcar. Posteriormente que eles vão entrar mais nessa parte do mineral, mas num primeiro momento a gente vê o saque de meios vegetais, né? E eles precisavam dessa população indígena para poder trabalhar nessa produção, até porque teoricamente seria mais barato do que a população negra escravizada, até pelo custo, pelo tempo, pelo risco de transporte. E a gente sabe que eles não conseguiram tanto êxito assim na colonização dos indígenas, né? Mas o foco aqui é esse. Então a cidade, ela concentrava diversas etnias indígenas, tá? O objetivo dessa concentração de diversas etnias indígenas era a produção da cana-de-açúcar. E durante esse período houve um contato direto com a população indígena por parte dos missionários, jesuítas, na intenção de catequizar os índios. Por isso que a gente vê muito também no Catimbó toda essa herança católica nos cultos do Catimbó, com rezas, com santos católicos, porque existe essa... tá me fugindo o termo agora, cara. Gente, me fugiu. Eu vou lembrar, depois eu falo. Que é o termo correto dessa apropriação. Justamente porque nessa época o contato era bem próximo. E os índios, assim como os escravos, na intenção de... não todos, mas alguns, na intenção de se proteger, fingiam adotar algumas práticas dessa cultura cristã. Alguns, de fato, acabaram se utilizando desses meios, se utilizando dessa doutrina religiosa, e outros faziam isso somente para não sofrerem aí nas mãos dos colonizadores. Ok? Então, em 64, eu coloco as datas aqui só para fins de conhecimento, mas não é para ninguém ficar gravando dia, ano, nada. Que seriam aí 2 anos após a extinção dos aldeamentos, inicia-se a medição e demarcação de terras indígenas. Então essas terras foram divididas em lotes e sendo entregadas aí a alguns índios que assumiam a qualidade e o título de poceiros.
né? Eles tinham a posse daquele pedaço de terra. Então esse Inácio Gonçalves de Barros, que foi o último regente dos índios de Alhandras, ele recebeu um pedaço expressivo de terra, né? Para quem já ouviu falar da tradição catimbozeira, a Alhandra é uma forte referência mitológica aí na prática do catimbó, tá? Inácio era mestre juremeiro e irmão de Maria Gonçalves de Barros, a primeira mestra Maria do Acás, e pai de Maria Eugênia Gonçalves Guimarães, a segunda Maria do Acás. Então a gente vê que nessa introdução, aquele contexto que a gente explorou sobre falanges espirituais já se aplica aqui. Ah, Eduardo, eu não lembro o contexto. É aquele contexto de que vários espíritos compõem uma linha de trabalho, eles se apresentam dentro de uma mesma linha, são as falanges. Então tem a falange do Caboclo Tupinambá, que são vários espíritos que trabalham e se apresentam sob o nome de Caboclo Tupinambá. Então a gente já viu que a Maria Gonçalves de Barros foi a primeira a se apresentar com o nome de Maria do Acás e Maria Eugênia Gonçalves a segunda. Antes de Alhandra, Maria Eugênia residia em Recife, onde era uma respeitada catimbozeira. Então a gente já viu que elas eram iniciadas na tradição do catimbó, né? No culto a Jurema. Tal fama lhe tornou herdeira das terras do Acás. Acás, e aqui está o significado em Tupi-Guarani, que significa morada encantada. Conta-se, né? Toda vez que a gente fala dessas tradições espiritualistas, principalmente brasileiras, a gente vê que elas estão cercadas de mitos e lendas e histórias que são passadas via tradição oral e que se perdem muitas vezes ao longo do tempo, e outras elas são corrompidas, né? Porque quem conta, conta da forma como entende e nem sempre entendeu da forma correta, né? Então, nos fundos de sua residência, sob os pés da Jurema, ela realizava suas sessões, cultuando os mestres, catimbozeiros e a Jurema Sagrada, mestres e mestras, né? Tamanha sua relevância para o cenário catimbozeiro que ela foi objeto de referência de renomados escritores, como Arthur Ramos, Roger Batiste e Gonçalves Fernandes. Esse livro que é um dos livros base desse conteúdo, que é O Reino dos Mestres, a tradição da Jurema na Umbanda nordestina, a gente vai ver diversas passagens e menções a respeito de Maria do Acás, ok? Inclusive de alguns desses escritores aí que estão sendo citados. Nesse mesmo livro que eu citei, Luiz Assunção, que é o escritor, afirma que Maria do Acás também era conhecida como Maria Guimarães, e que ela era invocada cantando-se o seguinte ponto: eu dei um grito aqui e ninguém me respondeu, e das mestras de Alhandra e a boa mestra sou eu. Então é um ponto cantado, uma reza, uma oração tal qual na Umbanda. Dificilmente aí a gente vê, pelo menos nos terreiros que eu vejo trabalhar com linha dos malandros, dificilmente eu vejo essas canções de raiz catimbozeira. Até uma vez eu cantei uma cantiga no terreiro, o pessoal me olhou assim meio esquisito, porque normalmente na linha dos malandros o pessoal costuma cantar mais essas canções, essas cantigas, esses pontos que estão relacionados aí ao Zé Pilintra, a linha dos malandros do Sudeste, né? Alguns autores afirmam que ela está na frente do primeiro dos reinos da Jurema, né, os reinos de Juremá, onde estão os primeiros catimbozeiros mais antigos e aqueles que subentende-se que foram os que iniciaram o culto a Jurema. Através de seu incansável trabalho
Ela curou e aconselhou todos aqueles que solicitavam. Tornou-se também um símbolo feminino de grande respeito e significado dentro da tradição catimbozeira. Então todo ser, aí eu já vou puxar uma sardinha para não briga, né? Vamos colocar assim, todo ser que se destaca positivamente dentro de uma tradição religiosa através da sua conduta, através do seu conhecimento doutrinário, através do seu amor à religião ou amor ao próximo, ele naturalmente ele acaba logrando dos seus semelhantes esse respeito, né? E esse destaque. E pela forma como a gente vê todo o contexto a respeito da figura da Maria, a gente entende que naturalmente, pela forma dela se comportar, pela forma dela cultuar o sagrado dela, ela angariou essa afeição por parte dos adeptos da tradição catimbozeira. E com certeza uma pessoa que trabalha nesse nível de comprometimento tem uma retaguarda espiritual, tá? Vamos falar um pouco agora sobre os dirigentes dentro da tradição catimbozeira, trazendo mais para esse aspecto feminino, tá? Então, Câmara Cascudo, no seu livro Meleagro, que também tá na referência bibliográfica desse módulo de instrução, ele afirma que ao longo da sua pesquisa percebeu que no catimbó a maior parte dos dirigentes, né, os mestres, era do sexo masculino, diferente do candomblé, onde as mulheres são maioria. Mesmo, segundo Câmara Cascudo, sendo os ritos do catimbó menos complexos do que os ritos do candomblé. Então é uma pergunta que a gente faz, né? Por que isso acontece? Em seu trabalho, ele traz o depoimento da mestra Libera, que afirma que, ou Libera, né? Que afirma que para ser mestra, abrindo mesa, a mulher não deve mais menstruar. Então, um primeiro ponto aí para a gente entender a dificuldade de ter uma mulher, na época, né, à frente de uma mesa de catimbó. Não só na tradição catimbozeira, como também muitos umbandistas e candomblecistas e religiões de matriz africana, tinha-se o entendimento de que a mulher no período menstrual ela estava suja, ela estava impura. E muitos terreiros, muitos dirigentes, inclusive, proibiam a mulher de frequentar o terreiro ou de realizar trabalhos enquanto no período menstrual. Quem já teve curiosidade de pesquisar a respeito do assunto vai ver que também é um assunto que gera diversidade de pensamentos. Na atualidade, tá? Uma explicação que eu acho bastante coerente, mas não impeditiva, né? É que de fato a mulher, quando ela está nesse período menstrual, ela está mais vulnerável. Aí você fala, não tem nada a ver. Tem sim, mas não pelo sangue em si. Até porque é um ato fisiológico, né? Faz parte da natureza feminina, biológica, né? Feminina. E por que eu acredito que ela esteja mais pelas próprias questões que envolvem o período menstrual? Então a mulher ela tem um desequilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal se reflete muitas das vezes em desequilíbrio, entre aspas, psicológico. E eu não falo isso de forma pejorativa. Quando a mulher está nesse período, aí vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas ou fica mais emotiva, ou fica mais zangada, ou fica com mais fome, ou fica com mais... São comportamentos variados.
Ela não está no seu normal, ela fica mais suscetível a energias diversas. E repito, isso não torna o trabalho, isso não é um impeditivo para o trabalho, mas é um fator a ser observado para determinados tipos de trabalho. Porque a pessoa não está 100% normal, vamos colocar dessa forma assim, bem entre aspas, né? Porque tudo que você fala hoje em dia o pessoal já leva para uma esfera que é completamente idiota e tenta mudar a fala e enfim. Mas acho que eu fui bem claro com relação a isso aí. Não é impeditivo, mas existem consequências psicológicas que ocorrem em virtude do período menstrual. Ponto. Mas naquela época, né, a gente está falando aí de 84, né? 1800, vamos voltar aqui. A gente está falando de 1864, desculpa. Naquela época, era visto como isso, como sujo. O sangue vai atrair espíritos de baixa vibração. Então, alguns conceitos que hoje, na maior parte das doutrinas, não são aceitos, eram adotados naquela época. Então, por esse motivo, a gente não via tantas mulheres como chefes ou mestras ou dirigentes de catimbós, ok? Chega essa mestra, e olha que isso é um pensamento, um entendimento doutrinário de uma mulher, tá? Chega ela a relacionar a capacidade de trabalhos mediúnicos com a menstruação, ou seja, ela acha que a mulher no período menstrual ela tem menor capacidade de trabalho do que a mulher quando não está no período menstrual. Ora, ela está 100% errada? Não. Você é machista? Não. O que eu acabei de explicar agora? Que o período menstrual, principalmente o pré-menstrual, ele mexe com algumas questões hormonais psicológicas. A gente sabe que a mediunidade ela é empregada dentro de uma junção do guia com o médium. E na mediunidade semiconsciente, o médium ele está bem participante do processo mediúnico. Se o médium não estiver em equilíbrio, então a probabilidade dele influenciar no processo de comunicação mediúnica é maior. Então 100% errada, ela não está. Algum fundamento tem. Torno a dizer que não é impeditivo para os trabalhos, determinados trabalhos de acordo com cada doutrina, né? A gente lembra que a Umbanda tem unidade de diversidade, assim como o Catimbó tem unidade de diversidade, e acaba que cada dirigente mexe a sua panela do jeito que lhe convém. Ela chega no extremo aqui, tá? Dizendo que nenhum dos trabalhos realizados pela mulher menstruada presta. Então, nisso eu discordo, porque a gente entende que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O médium responsável, tem a capacidade de discernir se ele está bem ou não para o trabalho. E quando a gente puxa para o segmento masculino, para o lado masculino, a gente vai entender que o camarada ele pode estar passando por uma crise de ansiedade e não está em condições de realizar um trabalho, não tem nada a ver com menstruação. O camarada ele pode estar com um problema hormonal e também está influenciando na qualidade de trabalho dele, e não tem nada a ver com um problema menstrual. Então, não é a menstruação em si que dita se
o médio está apto ou não para o trabalho, e sim as consequências hormonais, psicológicas, emocionais que a menstruação traz para a pessoa. Apesar de já ser esclarecido que não existe nenhum problema da mulher exercer sua mediunidade nesse período, temos que entender o pensamento da época, que era repleto de tabus e sem possuir a facilidade de informação que temos hoje. Então, hoje, para você chegar nesse nível de entendimento, de que, porra, a mulher menstruada ela pode incorporar o guia, ela pode ir lá dar o passe dela, ela pode, enfim, você tem que ter informação de fácil acesso, que naquela época era inexistente, pô. Era inexistente, nem podia. Até porque em 1864 o Brasil era um estado teocrático. Ele tinha religião oficial, então Estado e religião estavam entrelaçados, tá? Na tradição xamânica brasileira, né, xamanismo tupiniquim, a figura do curandeiro da tribo, do responsável por estabelecer a conexão entre o sagrado e o plano material, sempre foi um encargo masculino. Isso aí que você vê nas tribos indígenas do Brasil, né? A figura do pajé. Assim como no catolicismo e o espiritismo em seu início. Então tu não vê padre mulher, até hoje. Tá? E no espiritismo em seu início, hoje nem tanto, mas os dirigentes de centro, os presidentes de mesa eram todos homens, tá? Até na Umbanda, né? Se você for ver a Umbanda do século XX, a massa dos dirigentes umbandistas era um segmento masculino, homens brancos, né? E de alguma condição social. A gente via muitos militares, via muitos funcionários públicos, via muitos doutores em alguma coisa, advogados, etc. Entendeu? Dificilmente você via um dirigente. Quando eu falo dirigente, eu falo pessoal que está na história. A gente sabe que existiram diversas pessoas que tiveram seus terreiros, que tiveram suas tradições, mas que hoje não são lembrados, né? Mas aqueles que escreveram, né, os anais da história da Umbanda, o perfil é mais ou menos esse que eu falei para vocês, tá? Essa pode ser uma das explicações para vermos poucas mulheres abrindo mesas de catimbó. Mesmo, como afirma Cascudo, sendo seus ritos mais simples. Ele afirma ainda que algumas não o são por opção própria, pois prefere o título de rezadeiras e a fama de feiticeiras. Então a gente tem três questões aí que podem ter influenciado em ter poucas dirigentes do sexo feminino no catimbó. A primeira, a parte biológica, porque acreditava-se que a mulher que menstruava, né, mulher no período menstrual, ela não tinha capacidade mediúnica de realizar os trabalhos. A segunda, pelo machismo estrutural, tá? Porque todas as estruturas da sociedade, na época, principalmente, eram encabeçadas por homens. E a terceira, e não menos importante, por opção própria. Algumas não queriam mesmo ser chefe de nada. Elas preferem ser conhecidas como rezadeiras, feiticeiras, né, do que ter essa responsabilidade de abrir mesa. E tem gente que não quer mesmo ter responsabilidade de ter terreiro na mão, não, de ter catimbó na mão, não. A pessoa só quer lá fazer o trabalho dela e ir embora. E tá tudo bem com relação a isso. Ninguém é obrigado a ser dirigente, ser pai de santo, não. O simples fato de ser mulher nunca foi, nem nunca será empecilho para que seja assumida uma função de chefe ou mestre do catimbó. Né? Nem de umbanda, nem de candomblé, nem de nada. Algumas religiões impõem isso aí, mas
Cada um com seus problemas. A estrutura patriarcal de algumas religiões espiritualistas em um passado não tão longe influenciou a participação de mulheres em algumas funções ou cargos, como, por exemplo, a função de atabaqueiro, foi o que eu falei. Então, muitas tradições do candomblé não admitem a mulher no atabaque. Algumas tradições umbandistas também não admitem, tá? Mas essa é uma realidade que eu tô na Umbanda tem 18 anos e nesses 18 anos eu tenho visto ela mudar consideravelmente. Porém, a mudança de paradigmas de nossa sociedade, a demonstração prática, paradigmas da sociedade. Lembra que eu falei? Religião e sociedade caminham juntos o tempo inteiro. A religião muda conforme a sociedade muda, tá? Hoje em dia a gente vê até candomblé vegano, pô. Eu nunca imaginaria, e eu sou moderno de religião, eu nunca imaginaria ver um candomblé vegano. Então, religião e sociedade caminham juntos. Mas e as mulheres no catimbó, né? As mestras, as figuras femininas no catimbó. Então, nos assentamentos das mestras, a gente vai encontrar objetos que a gente vê sendo utilizados pelas entidades femininas na linha de Exu e Pombagira, né? Que é cigarrilha, leque, bijuteria, piteira, alguns adereços aí de enfeite, etc. Existem, como nos mestres, afinidade de trabalho relacionada às suas causas mundanas. Isso mais voltado para quando a gente traz a linha dos malandros para a região sul-sudeste. Região norte-nordeste a gente vê mais uma parte de mundana também, mas mais para a parte de cura, né? Saúde. Existem tanto mestras inclinadas, tanto ali, tá errado. Tanto mestras inclinadas para os trabalhos de direita e outras para as de esquerda. E essa função a gente vai ver também na linha dos pretos velhos também. A gente vai ver isso. Na linha dos caboclos, às vezes a gente vê também. Mas na linha dos pretos velhos a gente vê mais isso aí, né? Um preto velho voltado mais para quebrar demanda, desmanchar feitiço. Essa inclinação dele para trabalhar do outro lado. As mestras, quando em vida, realizavam atividade rezadeira, aquelas atividades que a gente vê até nas novelas de época, né? Rezadeira, parteira, curandeira, algumas inclusive sendo taxadas de feiticeiras. Inclusive lá no Norte e Nordeste, quando alguém quer chamar de um modo mais pejorativo, né? Chama de catimbozeira. Algumas morreram virgens, algumas dessas iniciadas, alcançando o status que alguns catimbós chamam de princesa. Então, quando você chegar num catimbó e você vê um espírito que ele se apresenta como a princesa Catarina, é porque é um espírito feminino que foi iniciado no catimbó e quando em vida permaneceu virgem até o seu desenlace, né? Princesa Catarina, Princesa Marianinha. Seu gestual, quando incorporadas, se assemelham às pombagiras, não necessariamente, tá? Eu falo aqui do que é mais comum de se ver, mas não é uma regra. Assim como você pode ver o Zé Pilintra, como eu já falei no outro conteúdo, parecendo um vaqueiro, né? Um chapéu de palha, com um lenço amarrado no pescoço, às vezes com bengala. Então é o que mais se vê, mas não é uma regra. Normalmente utilizam como ferramenta cerveja branca, cidra ou champanhe, porém não é uma regra. Então é a bebida que lhe agrade, ou se não quiser usar bebida, não usa também, não tem problema nenhum. Lembrando que a bebida ela tem a finalidade de quê?
limpeza e transporte energético. Limpeza, porque ele pode usar aquele álcool ali para, de fato, funcionar como um antisséptico, seja passando externamente no consulente, seja através da ingestão, ou como veículo, né? A entidade pega aquele líquido ali e enche aquele líquido ali de intenções, ou dá uma baforada ali enchendo de plasma, de energias, ou reza aquele líquido ali enchendo ele de intenções, e a pessoa ingere aquilo ali, levando aí a alguns processos de cura. Lembrando que todo processo de cura espiritual, ele não depende só da entidade espiritual. São vários fatores que vão determinar se aquela pessoa vai passar por um tratamento, vai passar por um processo de cura ou não. Então, é o guia manifestado, a energia que o guia gera, a fé da pessoa que ingere, o merecimento da pessoa que ingere. São vários fatores, tá? Não existe diferença no que diz respeito à qualidade dos atendimentos realizados entre os mestres e mestres. Então, esse sexismo espiritual aí não existe, e quem faz essas guerrinhas aí é idiota. Tá? Então, uma mestra atende tão bem quanto um mestre. Tem tanta capacidade de fazer, prestar caridade quanto um mestre. Então, cada um tem sua história, cada um trabalha numa falange, cada um tem sua forma de atuar. O autor Van de Zande, além das mestras Maria do Acais, cita em sua obra outras que possuem relevância no culto a Jurema, como a mestra Isabel, mãe de um catimbozeiro entrevistado, mestre Adão, que mesmo falecida dá assistência ao filho. Então ela desencarnou e ainda assim continua prestando auxílio espiritual para o filho. Geralmente pela voz de uma presença feminina. Outro exemplo que ele dá aqui é mestra Leonor, mestra do Pindobá, mestra Maria Arcanjo, Dona Mocinha, mestra Tandá e Amélia, a mestra do outro mundo que gosta de joias. Tá? Então, apesar de não ser comum a gente ver essa denominação nas linhas de malandro dentro da Umbanda, nada impede. Você vai estar lá numa linha de malandro, que no terreiro é chefiada por um Zé Facada, e ele no desenvolvimento ali vai descer uma mestra, né, vai descer um espírito na linha ali dos malandros e vai se apresentar como mestra Fernanda. Ok, tudo bem. Sem problema nenhum. Então, na linha dos malandros e malandras, podem vir os malandros e malandras daquela visão sul-sudeste, e podem vir os mestres do catimbó da raiz juremeira. Tá? Lembrei a palavra que eu estava buscando quando eu estava falando dos índios e da tradição religiosa católica, o sincretismo. Então eles estavam sincretizando as suas tradições com aquela matriz católica, né? A tal qual os negros, com o objetivo de proteção. Enfim, só para fins de conhecimento. Conta-se que a história de Maria Navalha inicia-se no bairro da Gamboa, ali na região do... Ali é Cidade Nova, se não me engano, Cais do Porto, Praça Mauá, aquela região por ali. É isso mesmo, a zona portuária. Lá localiza-se o Morro da Providência, conhecidíssimo aqui no Rio de Janeiro. Primeira comunidade que se tem notícia na cidade, então uma comunidade histórica. E a história diz que Maria perdeu cedo seus pais, tendo que habitar nas ruas. Em virtude de sua vida difícil, ela desenvolveu uma forte personalidade, o que ajudou a se virar e sobreviver na rua. Então, por falta de opção, adotou a noite como companheira, assim como tantos espíritos e tantos encarnados fazem hoje em dia, né? Por falta de opção vão morar na rua, por falta de opção acabam se fazendo valer de métodos escusos para sobreviver, né?
enfim. Sendo no meio da malandragem onde Maria ganhou fama e desenvolveu suas habilidades. Frequentando bares, vielas, cabarés, Maria construiu sua fama. Contam que ela bebia muito e arrumava brigas com a mesma proporção. Trazia sempre escondida junto ao seu corpo uma navalha afiada, que usava contra seus desafetos, vindo daí o nome Maria Navalha. Em virtude de seu gênio forte, ela conseguiu muitos inimigos, que evitavam sempre confronto direto, por saber de suas habilidades no combate. Afirmam ser ela assídua frequentadora do movimento religioso conhecido como Macumba Carioca. E a gente já tratou desse movimento religioso lá no conteúdo que a gente fala de fundamentos doutrinários. E, salvo melhor juízo, também quando a gente tratou no módulo de História da Umbanda. Onde Maria costumava participar das sessões e aprender alguns de seus segredos, né, da Macumba Carioca, como a confecção de banhos e simpatias, que sempre repassava quando encontrava algum necessitado. Ou para se virar mesmo, né, levantar um trocado. Conta-se que uma noite sem lua ela foi emboscada em uma rua, vindo a falecer ali, num ambiente que abrigou por tanto tempo. Então você já entende que esse é o ponto de força dela, onde a energia dela pulsa mais forte, vamos colocar dessa forma. A partir desse momento, morre a Maria Mulher e nasce a Navalha, a entidade. Essa é uma história que a gente vai achar na internet, né? Mas tem diversas histórias que falam sobre a origem da Maria Navalha. Se vocês pegarem o Google aí e colocarem lá Maria Navalha, vocês vão achar diversas histórias diferentes que contam a origem desse mito Maria Navalha. Podem ser todas verdades, podem ser todas mentiras, mas mitologia, né? Assim como nas demais linhas de trabalho, a linha dos malandros também possui seu contraponto energético, as malandras. São os polos, né? Positivo e negativo. E aqui, quando a gente fala em positivo e negativo, a gente não fala em qualidade de atuação, ok? Em si, em vibração energética, tal qual a pilha. A pilha tem um polo negativo e um polo positivo. E ela precisa desse contraposto para poder funcionar, desse contraponto para poder funcionar. Contam alguns autores que elas começaram a surgir nos terreiros a partir da década de 50. Isso que eu falei, ó, é uma linha relativamente nova se comparada às demais linhas de trabalho. Sendo Maria Navalha a precursora dos trabalhos. Hoje encontramos isso no segmento feminino, tá? Hoje encontramos infinitas falanges trabalhando nesta linha. Então, Maria Baralho, Maria da Lapa, Malandrinha, Maria do Morro, Rosa Malandra, além, é claro, das mestras que também se manifestam nessa linha. Não tem só Maria Navalha, tá, pessoal? Trabalhando dentro da linha dos malandros. Tem diversas Marias, diversas Rosas, assim como tem diversas mestras que procuram, através dessa linha dos malandros e das malandras, realizar um trabalho caritativo e de resgate kármico, né? Que a gente sabe que os espíritos ajudam e eles também são ajudados, né? Eles também vão subindo degraus evolutivos e resgatando suas faltas anteriores. Essa linha trabalha próxima às causas e questões materiais, como eu já falei, parte financeira, resolução de problemas interpessoais, né, familiares ou amorosos, e o pessoal que está mais ligado à tradição catimbozeira e juremeira, em virtude de seu alto e exímio conhecimento a respeito da fauna e flora, também da parte da fitoterapia, né, da cura através das ervas, das flores, dos frutos.
Utilizam seu chapéu característico, podendo ele, além das tradicionais fitas, possuir enfeites com rosas ou flores diversas. Também o chapéu para o segmento feminino também não é regra. Podem ter a fita, podem não ter fita, podem ter flores, podem ter outros enfeites, tá? Normalmente utilizam cigarrilha, cigarro de palha. Raramente uso charuto, mas não é uma restrição. O cachimbo também é uma realidade, tal qual o segmento masculino dentro da tradição catimbozeira. Além da cerveja branca, podem utilizar em seus trabalhos outros destilados. Aí eu já falei, né? A cachaça, o conhaque, o uísque. Seus pontos de força estão relacionados aos ambientes boêmios e noturnos também, porque a gente sabe que dentro dessa visão de mestres e mestras, alguns vão ter a sua energia mais aguçada em pontos da natureza. Porém, dependendo da falange do espírito manifestante, outros pontos de força podem ser apresentados. Eu dei um exemplo aqui, Malandra das Almas, né, que ela tem aí, ela possui a sua energia associada ao cemitério. A gente pode ter uma malandra aí das encruzilhadas, a gente pode ter uma malandra aí da mata, ou a gente pode ter uma mestra que trabalhe mais com esses elementos vegetais. Então não é uma regra, torno a repetir. Da mesma forma que os malandros, elas têm acesso a qualquer uma das ferramentas de trabalho dessa linha, não sendo, entretanto, obrigatório que elas adotem qualquer uma delas. Então, todas aquelas ferramentas de trabalho que a gente já viu, chapéu, cigarro, charuto, cachimbo, dado, bengala, tudo que se usa no segmento masculino, pode-se, se o guia quiser, ser usado também no segmento feminino. Lembrando que nenhum deles é obrigatório, nem para o feminino, nem para o masculino. Além dos espíritos de raiz catimbozeira, encontraremos trabalhando também nessa linha espíritos que, quando em vida, foram rezadeiras, cartomantes, parteiras, prostitutas, mulheres que viviam à margem da lei ou que viviam sua vida de forma boêmia, moradores de rua, pessoal que trabalhava ali, estivadores. A gente pode ver também adotando essa linha aí para poder trabalhar no plano espiritual. Malandra não é pombagira, tá? Apesar da versatilidade, apesar da linha das malandras também trabalhar na linha de Exu, se a casa não tiver a linha específica de malandro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A energia é diferente. Então, dependendo da doutrina de cada casa, podem elas manifestar-se também em média do sexo masculino. A gente falou, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Tem alguns tabus aí que não fazem o menor sentido, pelo menos não na minha cabeça. Chegamos agora à conclusão de todo o módulo de instrução. Ao longo desses 7 módulos aí, a gente procurou passar uma base doutrinária aqui para traçar a origem do mito Zé Pilintra, a origem da linha dos malandros e malandras, de onde eles vieram, como surgiram, de que forma se transformaram, como que são empregados, como é a atuação deles no plano espiritual, qual a ferramenta de trabalho que eles utilizam. O conteúdo, ele... peço desculpas aí pelo barulho aí, tem um camarada testando o motor da Kombi aqui, mas faz parte, né? Apesar da gente acreditar que conseguiu contemplar o básico da forma de atuação da linha dos malandros,
a gente sabe que o conteúdo ele é imenso, tá? Ele é um conteúdo imenso e tem diversos autores postando trabalhos aí, TCCs, livros. Atualmente não é tão fácil você achar a respeito desse tema específico, né? Linha dos malandros. Você vai ver um ou outro falando do pilintra, você vai ver um ou outro trabalho acadêmico falando do catimbó, mas especificamente da linha dos malandros você não vai achar. Mas você vai achar bastante conhecimento na internet, no YouTube, no Google, livros e PDF, que você vai conseguir construir o mínimo de entendimento para você não falar besteira a respeito dessa linha de trabalho e para você, quando for questionado a respeito da linha dos malandros, também não passar vergonha. O livro aqui que eu usei como base foi esse do Luiz Assunção, né, O Reino dos Mestres, a tradição da Jurema na Umbanda nordestina, mas eu usei aqui outros livros, né, Meleagro, A Força do Catimbó, O Tronco da Jurema, Catimbó da Jurema, Saravá, seu Zé Pilintra, Zé Pilintra, doutor da Umbanda, Catimbó, Magia do Nordeste, fora artigos em PDF aqui a respeito do Zé Pilintra e a linha dos malandros que eu fui pesquisar na internet aqui e salvei no computador. Né? Zé Pilintra, dono da noite, rei da magia, esse livro eu tenho até impresso, inclusive. Então você consegue achar, tá, material para poder estudar sobre o assunto. Só em PDF aqui comigo agora eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 PDFs aqui a respeito desse assunto, ok? Finalizando então, as características que envolvem a mística das malandras são um símbolo de poder do segmento feminino dentro de uma realidade religiosa. O profano feminino no mundo material passa a ser ritualizado e sacralizado. Então, a risada alta, a forma de requebrar, o fumar, porque o fumar naquela época não era igual é hoje, não é normalizado igual é hoje. Tá? Uma mulher que fumava naquela época, algumas pessoas achavam que ela atentava contra a moral e os bons costumes. A mulher que frequenta à noite com o seu copo de cerveja na mão e o cigarro na outra passa a ser objeto de culto e não de repreensão. Então a gente vê uma mudança de paradigmas não só no contexto social como no contexto religioso. Então aquela visão da mulher que era considerada um sacrilégio passa ao contrário a ser sacralizada, a ser divinizada, a ser tratada como objeto de culto. O trabalho caritativo por elas realizado está diretamente ligado aos anseios materiais de seus consulentes e contribuem para reforçar o culto ao sagrado feminino, para reforçar o culto ao sagrado feminino, trazendo uma bandeira de igualdade dentro da Umbanda. Quando a gente fala culto ao sagrado feminino, a gente fala isso no material, tá? Porque a gente sabe que espírito não tem sexo. E a gente sabe, a gente tem esse entendimento, quem não tem já deveria ter, de que o espírito ele pode vir tanto numa matéria masculina quanto numa feminina, dependendo das provas pelas quais ele necessita passar. Isso é um conhecimento básico, está lá no livro dos espíritos, tá? Então o espírito que é pombagira, que é malandra, ele não é ad eterno feminino. Então, uma encarnação ele pode ter encarnado homem, na outra encarnação ele pode ter encarnado mulher. Ok? Mas essa é uma luta legítima e essa forma de manifestação, essa forma de culto serve para reforçar algumas condutas positivas a respeito do posicionamento feminino diante da sociedade, principalmente no que tange à igualdade de direitos entre homens e mulheres. Igualdade de direitos e igualdade de deveres. Ok? Espero que eu tenha conseguido dirimir e retirar todas as dúvidas a respeito
desse conteúdo. É um conteúdo bastante bacana. Todas as linhas de trabalho merecem um conteúdo para chamar de seu, explicando quem são, de onde vieram, sua forma de trabalho. Até porque a gente tem que ter essa capacidade de entender e explicar o que está acontecendo na nossa religião. A gente tem que ter essa vivência de terreiro. A vivência de terreiro, ela não se resume só ao desenvolvimento mediúnico, mas também à fundamentação doutrinária. Beleza, rapaziada? Fiquem com Deus aí e até o próximo conteúdo. Vamos falar sobre pedras aí. Valeu, pedras na Umbanda. Tamo junto.